Olá de novo, bem-vindo à nossa videoaula. Para iniciar o nosso estudo sobre estratégias de leitura, vamos conhecer os objetivos de aprendizagem. Identificar o tema e a ideia central de textos escritos em língua inglesa. Ler e compreender detalhadamente informações de textos da língua inglesa. Encontrar informações específicas em textos escritos em língua inglesa. Analisar e compreender trechos selecionados de textos escritos em língua inglesa. Agora, vamos conhecer as estratégias de leitura. As estratégias de leitura são, na verdade, tipos de leitura. Talvez você esteja habituado a sempre ler todos os textos com os quais você se depara da mesma forma, né? Mas é importante saber que existem diferentes tipos de leitura. A depender do meu objetivo de leitura, eu posso adotar uma estratégia adequada. Por exemplo, há leituras que vão precisar que eu as faça com mais cuidado, me atentando aos detalhes. É um tipo de leitura mais cuidadosa, com a qual eu vou gastar mais tempo. Há situações em que eu passo bem rapidamente pelos principais pontos de um material de leitura, porque não há necessidade e às vezes nem tempo disponível para que eu me detenha muito tempo naquele texto. Para executar uma estratégia de leitura, nós utilizamos as várias habilidades. Conversamos sobre isso daqui a pouco. Vamos conhecer primeiro as estratégias de leitura com as quais nós trabalharemos. Nós vamos trabalhar com 4 estratégias de leitura, 4 apenas, até o final da nossa disciplina. Tá? Skimming é uma leitura inspecional, ou seja, consiste em você inspecionar o texto em busca de uma visão geral do material. Quando você faz o skimming, então você não lê todo o texto, você vai ler muito pouco do texto. Você vai ler apenas as informações que estão mais salientes. Por exemplo, o título principal do texto, os títulos das subseções, as outras passagens que estiverem em negrito, destacadas, né? Com qualquer tipo de destaque, as informações, as imagens, tabelas, gráficos que tenham no texto. Vai identificar o gênero textual e a finalidade do texto, o tema que está sendo discutido. Ao final do skimming, você é capaz de responder, ter esse entendimento. Qual é a finalidade daquele texto? Então, se é uma propaganda que quer me vender tal produto a tal preço, é uma notícia que quer me comunicar tal fato, né? É um artigo de opinião em que o articulista defende tal posicionamento em relação a tal tema, né? É um livro didático que quer me ensinar determinado conteúdo de tal área do conhecimento, né? E ele vai discutir nesse texto esse aquele tópico. Então, quando você conclui o skimming, você sabe com muita clareza a finalidade do texto, o tema que está sendo discutido e os principais tópicos, né, as principais informações ali que vão ser tratadas naquele texto. Você vai ler apenas as passagens mais salientes do texto quando você faz o skimming. É uma forma de inspeção muito rápida, ok? É importante quando você tem muito material para ler e você tem pouco tempo, você estabelecer prioridades. Considerando a sua finalidade, você pode fazer o skimming. Digamos que você tenha 10 textos de 4 ou 5 páginas para fazer a leitura para uma determinada atividade de trabalho ou acadêmica. E você não está com muito tempo. Você pode fazer rapidamente o skimming, gastando aí 2 ou 3 minutos em cada um desses textos, 5 minutos no máximo, né? E ao final você consegue selecionar uns 3 ou 4 textos que de fato você vai precisar ler e o restante você descarta. Isso é uma forma de você otimizar o seu tempo de trabalho e de estudo. Pode ser usada essa técnica, essa estratégia. O scanning. O scanning, ele na verdade não é uma leitura. Ele consiste numa varredura do texto para localizar uma informação específica. Quando você pratica o scanning, na verdade você apenas corre os olhos pelo texto para localizar uma informação que você precisa. Onde isso é necessário?
Imaginemos que você tenha, às vezes, que resolver um problema de estudo ou de trabalho e você tenha que acessar algum material escrito para resolver esse problema. E às vezes não há necessidade de que você leia todo aquele material, ou porque você não tem tempo, ou porque você, por ser da área, já conheça praticamente quase tudo que está ali no texto. Você precisa apenas retomar um detalhe, né? Conferir uma informação necessária para resolver um problema bem específico. Você pode utilizar o scanning. Então, você vai correr os olhos pelo texto, procurando palavras e expressões chaves que remetam à informação que você procura. Quando você localizar a informação, terminou o scanning. Ele não tem o objetivo de compreensão de texto, é apenas localizar, descobrir onde está a informação. Quando você localizou a informação, o scanning terminou. E aí começa então a segunda parte, que é a selectivity. Essas duas estratégias, scanning e selectivity, são sempre utilizadas junto. Uma complementa a outra. Selectivity, ela na verdade consiste em analisar detalhadamente um trecho selecionado do texto. Você analisa um recorte do texto. Imaginamos aí aquela situação, então você fez o scanning para localizar uma informação específica num texto. Você localizou onde está aquela informação. Você apenas então vai analisar aquele trecho onde está a informação que você procurava para compreendê-la de uma forma mais detalhada. O objetivo então da selectivity é analisar um recorte do texto para compreender algum detalhe específico ou alguma informação específica. E aí, a quarta estratégia que nós trabalharemos, o quarto tipo de leitura, é intensive reading. Ela consiste na leitura de todo o texto. Você começar a ler o texto do início até o seu final, que talvez seja a leitura com a qual você esteja mais habituado. Diferentemente do que talvez se possa pensar, a intensive reading ela é uma leitura de todo o texto, mas diferente de quando nós lemos um livro de poesia, uma história em quadrinhos, qualquer literatura que nós façamos por diversão ou por ócio. Essa leitura de todo o texto, que é intensive reading, é sempre no sentido de resolver alguma situação de estudo ou de trabalho. Então é uma leitura de caráter utilitário. Eu posso ler um livro do seu início ao final de uma forma muito diferente. Por exemplo, quando eu leio um livro, um bom romance literário, uma narrativa literária, uma narrativa de ficção, uma história de amor, um livro de ação, um livro policial, um livro de ficção científica, uma história em quadrinhos, Isso é a leitura que eu faço por diversão, por ócio. É diferente da leitura que eu faço, por exemplo, de um documento extenso que eu tenho que fazer para resolver uma situação de trabalho, ou de quando eu leio estudo o capítulo de um livro para eu preparar uma aula. São situações de trabalho e de estudo, ok? Então, é uma leitura de caráter utilitário. Antes sempre de você fazer essa aventura de ler o texto do início ao final, faça sempre antes o skimming, para que quando você começar a ler, você já tenha uma ideia geral do material, você sabe exatamente aonde que você vai chegar com aquela leitura, no modo geral. O skimming proporciona isso. Quando você faz a intensive reading, você vai ter os detalhes, a informação detalhada desse texto.